Olá, muito bom ver que tem pessoas interessadas em trabalhar de uma forma mais livre, mais criativa e ainda ter uma renda extra, quem sabe até uma renda principal. Você já deve ter olhado o tempo do vídeo e já viu que o vídeo é um pouco longo, mas eu não quero te assustar com relação a isso. O que eu quero é te amenizar dizendo que não vai ter 2, 3 vídeos, vai ser apenas esse vídeo aqui que eu quero passar a ideia inteira, começo, meio e fim, da onde é que surgiu, por que surgiu e por que eu acredito tanto no projeto e também te mostrar o projeto, simplesmente porque eu acredito muito nele. Eu acredito que realmente esse projeto vai revolucionar o mercado. Eu sempre trabalhei com meus pais, dos 7 até os 22 anos. Era uma empresa familiar, então era normal que levava eu junto para a empresa. E lá eu começava a ajudar. Eu sou da época onde meu pai tinha uma empresa de comunicação visual e naquela época não existia impressora digital, não existia plotter de recorte, não existia, mal existia computador. Então, levando em consideração, desde a minha infância até hoje, eu tenho aí quase 30 anos trabalhando no mesmo mercado. Primeiro que dos 7 até os 12 anos eu trabalhava na parte produtiva com meu pai. Na época a gente fazia aplicação de película sobre a placa, cortava direto sobre a lona, pintava com pistola, enfim. Depois é que veio surgir a impressão digital e aí o mercado deu um boom, um boom muito grande. E a concorrência com esse boom muito grande trouxe alguns benefícios, que é a velocidade de entrega, também trouxe o benefício que é a concorrência para o cliente, então para o cliente foi muito bom, porém trouxe algumas coisas não tão boas assim para quem produzia. Por exemplo, lá no começo, quando meu pai tinha empresa, ele tinha pouco concorrente na região dele. E quando ele veio fechar a empresa, ele tinha, vamos dizer, o dobro de concorrente porque tinha começado a surgir ali a plotter digital. Mas uma coisa que eu quero trazer para você aqui, que é bem interessante, eu trabalhei com meu pai dos 7 aos 12 anos na parte produtiva, pintando, fazendo instalação elétrica, coisas nesse sentido assim, aonde eu podia fazer. E aos 12 anos foi a minha primeira experiência com computador, aonde eu tive minha primeira experiência com CorelDRAW 5. Olha só que bacana, né? Eu comecei a trabalhar por fora, fazendo cartões de visita para os clientes do meu pai. Meu pai não tinha interesse em fazer o cartão de visita, então eu fazia na impressora ali da empresa mesmo. Enquanto eu trabalhava com meu pai, depois dos 12 anos, onde eu tive contato com o CorelDRAW 5, eu comecei a fazer cartões de visita para os clientes que já eram clientes do meu pai, mas meu pai não tinha interesse em fazer cartão de visita, então eu fazia ali para poder ganhar meu dinheirinho. E isso foi crescendo um pouco a clientela. Lá com os seus 18 anos, mais ou menos, os meus 18 anos, eu comecei a almejar a faculdade. Eu comecei a faculdade um pouco tarde, eu me preocupava muito mais em fazer cursos livres no começo para eu me aperfeiçoar, seja em área pessoal, seja em área de estratégia, de administração, enfim, eu fiz muitos cursos livres e chegou um momento que eu falei assim, não, tá na hora de fazer um design gráfico aqui, me formar nessa área para poder ficar mais profissional. Então eu entrei na faculdade. O problema é que quando eu entrei na faculdade, mesmo eu pagando minhas contas através dos clientes do pai e não tendo salário para isso, a empresa acabava me trazendo cliente. E o fato da empresa trazer cliente facilitava um pouco para mim porque eu não saía para vender. Eu simplesmente vendia com os clientes que já tinham ali, o que facilitava de certa forma. Então, quando ele veio na empresa, eu pensei, bom, minha faculdade é à tarde, eu vou precisar trabalhar de manhã e à noite. Só que eu não tinha experiência de venda. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer agora? Comecei a distribuir cartão de visita, porta em porta, porta em porta. E foi muito bacana essa experiência, porque eu comecei a ter um pouquinho mais de feeling com relação ao mercado. E isso foi bem interessante. Então eu passei um pouco mais de 2 anos atendendo o cliente pela manhã, fazendo a faculdade à tarde e produzindo à noite. Então eu ficava sempre nessa corrida ali, contra o tempo. E às vezes quando tinha trabalho na faculdade ia madrugada adentro aí. Mas independente disso, essa experiência, essa corrida toda, acabou fazendo com que eu tivesse um pouco mais de experiência no mercado. Isso foi muito interessante. Outra coisa que foi interessante também é que chegou um momento que eu senti a necessidade de largar a carreira de autônomo, porque era muito exaustivo, e queria trabalhar dentro de uma empresa onde eu fosse funcionário. Então eu achei uma empresa que tinha um pouco mais de 1000 funcionários, em Brusque, em Santa Catarina, e fui lá trabalhar como designer gráfico nessa empresa. E eu trabalhava no setor de marketing. E ali eu fiquei também 2 anos trabalhando nesse setor ali, e foi bem bacana, porque eu trabalhava diretamente com o pessoal de vendas, trabalhava diretamente com o pessoal de marketing também, e foi bem legal essa experiência aí. Depois disso eu senti a necessidade de voltar a ser empresário, só que agora não mais autônomo, mas sim ter a mesma empresa que meu pai tinha antes de ele fechar. Pra mim era lógico, Irmão, trabalhei dos 7 até os 22 junto com meu pai, então nada mais óbvio do que eu abrir um negócio igual meu pai tinha. Só que a realidade, depois que meu pai fechou, é que já tinha o boom das impressoras digitais e eu fiquei ali mais ou menos 4 anos, 2 anos como autônomo, que estava fora do mercado de comunicação visual, muito próximo, porque agora eu terceirizava, eu não produzia mais. E estava 2 anos trabalhando no setor de design, aonde eu também não produzia, mas eu contratava. Então, assim, eu tinha uma certa proximidade, apesar de não estar trabalhando diretamente ali durante esses 4 anos.
Então, quando eu abri a minha empresa, aí eu comecei de volta a ter um contato direto, onde eu trabalhava do começo ao fim. Eu vendia, fazia serralheria, fazia impressão digital, fazia tudo, né? No começo eu terceirizava a impressão digital, depois eu comprei as impressoras, comecei a imprimir direto, comecei a terceirizar para outras pessoas, enfim. A empresa foi ganhando uma certa postura, um certo volume. Isso foi bem bacana, foi uma experiência excelente. E justamente nesse momento onde eu estava com a minha empresa, que agora era minha, eu comecei a visualizar uma dor muito grande que tinha nesse mercado. E se você é designer gráfico que terceiriza a parte de produção para o seu cliente, talvez você vai se conectar com o que eu fale agora, ou talvez não. Mas eu vou fazer ali uma linha de raciocínio para que você não fique perdido, tudo bem? E se você é da área de comunicação visual, você vai se conectar completamente com o que eu vou te falar aqui, porque era uma dor muito forte para mim. Nossa, me incomodava muito. Imagina você que eu agora era formado, era designer gráfico formado. Então, dentro da faculdade a gente tem todo um processo mental ali que a gente tem que cobrar a nossa arte gráfica, né? A gente estudou para aquilo, a gente tem que cobrar. Só que o mercado de comunicação visual não paga pela arte gráfica. É difícil, né? Uma empresa que consegue cobrar. Normalmente eles cobram pelo processo, né? Pelo projeto em si, lá montado, pronto, pelo produto que a pessoa pega na mão, vai lá, encosta, lava, limpa, enfim. Ele não paga pela arte. E muitas vezes a arte no mercado de comunicação visual, ele é dado como um fator de barganha, ou seja, se você fechar comigo eu te dou arte de graça, ou às vezes aquela empresa que é um pouco mais desesperada, está nova no mercado, ela simplesmente dá a arte de graça com a esperança que o cliente goste e feche por causa disso. Uma das coisas mais geniais que eu aprendi com o cliente é justamente falar para ele o seguinte: olha, o seu produto, o seu banner, sua placa, seu outdoor vai sair R$3.000. E a arte vai sair R$500. O cliente ficava louco comigo. Mas Sidney, o teu concorrente não cobra. Eu disse, não, tudo bem, eu sei que eu estou te entregando e eu sei o porquê que eu preciso cobrar isso. Eu não sei o que o meu concorrente está fazendo. Eu não quero falar mal dele, porque afinal de contas eu realmente não conheço quem que é o concorrente que você está falando. Às vezes o cliente, para tentar me extrair um pouco mais, ele até falava qual era o concorrente. E eu falei assim, olha, eu não conheço o trabalho dele, não posso falar nada. Eu falava isso pro cliente e terminava falando o seguinte: olha, se por acaso tu me procurou porque tu gosta dos meus projetos, faz o seguinte, me contrata para fazer apenas o projeto e depois tu vai lá com o outro concorrente e produz lá. De fato, isso aconteceu algumas vezes, não foi sempre, mas a grande maioria das vezes era que o cliente fechava comigo o projeto e fechava comigo a execução, porque ninguém é melhor para executar do que quem criou, não é verdade? Então, e outras vezes também que acontecia do cliente me contratar para fazer o projeto e contratar o concorrente para fazer a execução, a grande sacada aí é que eu não fazia a arte de graça, eu estava cobrando, porque antes, quando eu abri a minha empresa, eu pensei, bom, eu estou entrando no mercado agora, preciso ganhar mercado, então eu vou usar o meu feeling de design gráfico para poder ganhar mercado. E no começo eu também dava arte de graça. E antes eu achava que o cliente me procurava somente por causa da arte. Então, ali eu comecei a perceber, muitas vezes, o cliente fazia a arte comigo, me deixava cheio de promessa e tal, parecia político, me prometendo um monte de coisa, e produzia com um concorrente. E daí isso me deixava muito chateado. Isso, inclusive, foi o grande pulo do gato para eu poder ter a ideia do projeto que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. O cliente, ele tem a necessidade de fazer um produto, só que ele não tem a arte pronta. E normalmente ele vai no Google, procura uma arte lá, procura um monte de foto, manda para quem produz o material e fala, orça isso aqui para mim. E ele quer em tempo recorde também. E quando o fornecedor pega aquele arquivo, que é uma imagem do Google, às vezes com baixa qualidade, pequeno, enfim, e a pessoa simplesmente não tem como mensurar aquilo para poder dar um orçamento, o fornecedor fica com as mãos atadas, ele não sabe como orçar aquilo porque afinal de contas falta informação ali, ou então falta a qualidade do arquivo, enfim. Eu comecei a olhar que tinha uma necessidade de mercado aí. Isso acontece com muita frequência. E outra coisa que acontecia comigo também, e com muitos concorrentes acontecem ainda, é que era o seguinte, olha, isso aqui eu não tenho como orçar, então eu vou fazer um layout parecido com isso, então eu dedicava tempo e energia em cima de um projeto que eu nem sabia se ia ser aprovado, para poder tentar dar um orçamento, para depois tentar vender o orçamento. E isso era uma dor que eu estava tendo. Então eu percebi, cara, eu estou perdendo muito tempo criando, estou perdendo muito tempo fazendo o orçamento e o cliente não está fechando, porque ele faz a arte comigo, faz o orçamento e fecha com o outro, porque minha arte é de graça. Aí começou a me antenar que, pô, vou começar a cobrar arte de hoje em diante. Aí foi uma sacada. A outra sacada também foi com relação a tempo de produção, arte e tudo mais. Eu comecei a perceber que muitas vezes o cliente, num determinado nicho dentro desse mercado, olha só que interessante, tem um mercado gigante, né? Que nós temos ali o mercado de roupa,
eletrodoméstico, posto de gasolina, comunicação visual, design. Ok, beleza, fechou. Então, dentro do ramo de comunicação visual, nós temos vários ramos. Tem um ramo ali, quem trabalha com camiseta. Hoje, por exemplo, eu trabalho com camiseta, canecas, adesivos, banners. Então, quem trabalha com comunicação visual, às vezes pode ter um leque maior ou menor, certo? Às vezes você pode trabalhar aí com adesivo, com banner, com outdoor, com placa, com fachada, com LED, com letra caixa, pode trabalhar com um monte de coisa. E às vezes você tem um nicho bem focado. O grande problema é que a maioria das empresas de comunicação visual não conseguem ter um nicho muito focado, porque normalmente o cliente ele abre uma loja, ele quer inaugurar e ele quer contratar uma única empresa para produzir tudo. Seja a fachada, seja adesivo, seja as plaquinhas de comunicação interna. Tudo que ele puder resolver com um único fornecedor, ele quer resolver. Então, por isso dificulta tanto as empresas de comunicação visual a ter um nicho tão focado. Porque simplesmente, se ele parar de produzir outdoor, às vezes ele acaba de perder todo o pacote por causa do outdoor. Se ele simplesmente parar de aplicar adesivo, ele simplesmente perde toda a fachada, perde todo o processo por causa do adesivo. Então ele se obriga a ter um leque muito grande. E isso acaba ficando muito caro, porque demanda de profissionais para cada área, ou então um profissional que seja multidisciplinar, que ele saiba de tudo um pouquinho. Só que todo mundo que sabe de tudo um pouquinho acaba ficando muito estressado, porque tudo fica em cima dele. Então isso fica muito complexo. Esse foi um dos motivos no qual eu resolvi mudar um pouco o formato da minha empresa e parei de trabalhar com tudo que fosse externo. Então hoje eu produzo tudo e entrego em balcão. Mas a ideia desse projeto que eu vou te apresentar agora surgiu justamente na época que eu produzia e aplicava lá no cliente ainda. Então, para você entender, só para revisar aqui, o cliente tem uma necessidade, ele não sabe exatamente o que ele quer, mas ele olha no Google e manda imagens para você orçar para ele o que ele está querendo. Aí tem um outro detalhe, ele quer para ontem. Então, para que você tenha clareza do projeto que eu vou apresentar agora para você, eu vou revisar alguns pontos para que você tenha tudo muito claro na sua cabeça e você me acompanhe o raciocínio, ok? Nós temos dentro de uma empresa de comunicação visual, olha só o que nós temos em uma empresa de comunicação visual. Nós temos um design gráfico na empresa de comunicação visual, nós temos uma serralheria, nós temos impressão digital, nós temos o aplicador de adesivo, nós temos o administrador e tal, e tem um monte de outro mercado, tá? E por que eu estou trazendo tudo isso para você? Eu não sei qual que é a realidade na sua cidade, mas na minha cidade chegou um ponto que as empresas começaram a se subdividir, ou seja, demitiu todo mundo e as empresas começaram a fazer o seguinte, contratar aplicador terceirizado, contratar designer terceirizado, contratar impressor terceirizado. Para você ter uma ideia, como eu tenho impressora digital, eu terceirizo adesivo para muitos concorrentes meus, simplesmente porque eles fazem a criação, atendem o cliente, mas eles não produzem nada. Então eles contratam uma pessoa para serralheria, outra pessoa para adesivo, contratam outra pessoa para aplicação, porque o designer que tem contato diretamente com o cliente vende, ele não quer se envolver com tudo isso. E ele acaba ganhando bem. O detalhe é que cada profissional desse que começa a trabalhar de forma focada, um só faz serralheria, o outro só faz design, o outro só faz aplicação de adesivo, o outro só imprime, o outro só vende, eles acabam tendo um profissionalismo maior dentro da sua própria área e consequentemente começam a ganhar mais também. E isso começou a chamar muito a minha atenção. E eu comecei a pensar assim, opa, aquela ideia que eu tive há uns 3 anos atrás, eu acho que está na hora de tirar do papel. Então, desde 2018, eu estou trabalhando em cima desse projeto com muito mais afinco e cada vez mais eu estou me distanciando da empresa que eu tenho, física, e estou indo para o projeto online, onde eu estou me dedicando cada vez mais e fazendo com que ele realmente se torne realidade. E nesse momento chegou o momento de eu conversar com você, que vai ser o meu parceiro de negócio, e o que eu quero trazer para você, você não vai ter custo nenhum e você vai ter uma renda extra sem investir nada, custo zero. A única coisa que eu vou pedir para você é um pouquinho do seu tempo, da sua criatividade, para que você, junto comigo, podemos unir forças e assim poder desbravar um mercado novo que vai revolucionar um pouco esse mercado. Então, só para revisar, olha só como é interessante. Olha só, qual que é a dor que o mercado de comunicação visual tem hoje? Ele precisa vender, mas ele precisa criar de graça para poder vender. Certo? Porque normalmente o cliente ele não quer comprar algo que ele não sabe como é que vai ficar. E isso acaba ficando muito doloroso porque tem muitas artes que são produzidas que não são vendidas. Então fica muito caro para a empresa manter um design gráfico para ficar fazendo artes de graça. Então essa é uma dor que o mercado tem. A outra dor que o mercado tem, o cliente não quer comprar algo que ele não está vendo. Então ele primeiro precisa saber se ele vai gostar ou não para poder comprar. Então tem uma dor aí também. Então tem uma dor de quem produz e tem uma dor de quem compra. Então, para você conectar melhor todos os pontos que eu já falei aqui no vídeo, para que você entenda com clareza o que se trata o projeto que eu quero trazer para você, eu vou te trazer aqui, primeiro as dores do mercado, depois as oportunidades que o mercado apresentaram. Então, primeiro lá,
A primeira dor que nós temos no mercado é a empresa de comunicação visual ou de adesivo, enfim, ela precisa vender, mas o cliente não quer comprar se não souber como é que vai ficar o projeto. Então o projeto tem que ser feito de graça. Essa é uma dor. A outra dor, a empresa de comunicação visual, o adesivo, ela precisa ter um designer gráfico trabalhando para ela e não sabe se todo o trabalho vai ser aproveitado, porque muitas vezes o preço não atende, o prazo não atende, tem muitas coisas que trabalham entre o telefonema do cliente e a venda realmente acontecer, tem muitas etapas. E às vezes a primeira, segunda etapa que tem ali, que é justamente a parte de criação, é inviabilizada justamente por causa dos próximos processos. Então isso não impede, mesmo que o projeto seja bom, às vezes por causa de preço ou inviabilidade de tempo, o projeto não é vendido. Então, justamente por causa disso, a empresa acaba tendo um custo muito alto com o design gráfico, porque nem tudo que é produzido pelo designer é realmente aproveitado. E a cada arte que o designer faz é uma comemoração quando vende, né? Porque, poxa, trabalha a cada 3, 4 layouts, faz uma venda ali, porque não depende apenas do layout, não depende apenas do vendedor, depende de vários outros fatores, então fica um pouco complexo essa relação aí. A outra dor que nós temos é pela parte do cliente. O cliente ele só quer pagar quando ele já sabe qual que é o material, qual que é o projeto, todos os detalhes. Daí quando ele se sente seguro no que ele está recebendo, aí sim ele vai querer negociar preço, prazo de pagamento e tudo mais. Isso é uma outra dor que nós temos. A outra dor que nós temos também pela parte do cliente é que quando ele quer contratar um designer gráfico separado da empresa que vai produzir o material para ela, normalmente fica caro para ela. E às vezes ela não tem demanda suficiente para poder ter um designer pago por mês, ou às vezes o designer também não tem demanda suficiente daquele cliente para poder fazer para ele um preço mais barato por arte, alguma coisa nesse sentido assim. Então acaba que o mercado fica um pouco complexo aqui, né? Fica, uau, e aí, como é que a gente vai negociar agora? Temos as dores aqui de quem produz o material e cria de graça, temos a dor aqui de quem quer comprar o material, mas não quer pagar caro, e temos a outra dor que é a do designer gráfico que precisa cobrar um valor significativo para poder se manter, porque afinal de contas nem todo mundo valoriza o trabalho dele. E consequentemente, ele não pode cobrar R$50 por uma arte, porque ele não sabe quantas artes vai ter. E se tiver muitas artes, ele também não vai dar conta de produzir tudo, vai ficar exausto, acabado, e também não vai valer a pena ter feito por R$50. Por isso que você cobra ali 500, R$1.000 em cada arte, justamente para poder fazer poucos trabalhos durante o mês, porém trabalhos bem feitos que vão te dar resultado e consequentemente vai trazer resultado financeiro para o cliente porque foi um trabalho bem desenvolvido e vai trazer retorno financeiro para você porque afinal de contas você fez um tempo hábil, teve saúde, você não precisou ficar virando madrugada ali. Não sei qual que é a tua realidade hoje, mas dependendo como for, esse projeto que eu vou trazer para você aqui vai simplesmente cruzar todas essas informações e vai linkar todos eles, fazendo com que fique bom para todo mundo. Finalmente, vamos falar do projeto. Só quero saber para você, fez sentido tudo que eu falei para você até agora? Se fez sentido, eu vou pedir também que você comente abaixo desse vídeo aqui algumas oportunidades que você percebeu que eu também não percebi ainda, justamente para que o projeto fique um pouco mais alinhado, um pouco mais refinado. Apesar de já fazer praticamente 7 anos que eu estou trabalhando em cima dessa ideia, nos primeiros 4 anos eu só pensei nele, só pensei. Nos últimos 3 anos eu comecei a executar ele. Então eu executei. Só que agora falta aquela parte entre botar em prática e ver a teoria e a prática realmente se funciona. Eu confesso para você que esse projeto é um projeto novo. E justamente por isso eu estou sendo o mais transparente possível contigo. Mas, mesmo ele sendo um projeto novo, eu acredito muito nesse projeto porque ele vai resolver muitas dores do mercado. E para que um projeto dê certo, o que ele precisa fazer é resolver. Você não vê nenhum produto que funciona no mercado que não resolve nada. Todo produto para funcionar e trabalhar bem feito e para poder ter sucesso nesse mercado, ele precisa resolver alguma dor. Você tem um celular porque ele resolve algumas dores suas. Você tem uma casa porque resolve algumas dores suas. Enfim, você não vai comprar algo que não resolve dor sua. Então, justamente pelo fato de eu entender que esse projeto resolve não apenas uma dor, mas várias dores de vários públicos diferentes, é que eu entendo que aqui a gente tem uma grande oportunidade e é justamente por isso que eu acredito tanto nessa ideia. Eu acho que até agora eu já falei bastante, já falei sobre o mercado, já falei sobre as dores, já falei sobre as oportunidades, né, de uma forma um pouco mais intrínseca, mas eu acredito que eu ainda não falei sobre o produto em si. O produto em si eu vou falar logo na sequência, mas antes eu vou fazer algumas perguntas para você e vou fazer você pensar sobre isso.
Algumas objeções que pode estar passando na sua cabeça agora. Sidney, mas eu vou fazer a criação, vou botar onde isso e como é que isso vai desenvolver? Bom, nós vamos ter um portal onde tem um catálogo imenso, onde vai ter vários designers do Brasil inteiro colocando lá projetos para os clientes olhar lá e falar assim, olha, fornecedor, eu quero um projeto igual esse aqui. Daí você pode pensar assim, ih, Sidney, vai ter um monte de gente copiando esse negócio. Aí, ok, beleza, uma objeção que já me veio e eu já resolvi isso também, tá? Vai ter outra objeção também, porque vai dizer o seguinte, Sidney, tem muitos sites no mercado que também vendem arquivos digitais e justamente por isso eu acredito que você, por ser novo, não vai dar certo. Eu falo assim, ok, também já resolvi essa objeção. Por que eu já resolvi isso? Porque todos os sites que eu vi até agora são sites que têm dois pontos. Ou eles cobram muito caro para produzir, ou eles trabalham de forma muito genérica. Esse site que é muito caro, ele vai resolver a dor de quem produz, mas ele continua sendo caro, então ele não resolve a dor do cliente que está querendo comprar, ok? Beleza. Outro ponto também, aquele outro site que é bem baratinho, que vende arquivos digitais lá que é bem baratinho, ele vende arquivos digitais para todo segmento, ele não tem foco. Então, consequentemente, quando ele pega aquele arquivo digital que ele pagou baratinho e manda para a empresa que produz o material, aquela empresa que produz o material vai entrar numa dor de novo, que é fazer alterações, até poder fazer o material. O detalhe é que quando ele chegar a fazer o material, ele já gastou tanto tempo que não sabe mais se o material valeu a pena ou não, porque o custo-benefício não foi uma relação tão boa assim. Então, os dois mercados que a gente já tem parecido com esse que eu tenho aqui, ele não resolve a dor do mercado, então a gente continua aí firme e forte, único no mercado nesse segmento. E isso é extremamente importante, quanto mais nichado nós formos, melhor vai ser para todo mundo. Outro grande ponto que tem também, o cliente não pode copiar a arte? Ele não pode ir lá e pegar, dar um print e mandar para o fornecedor? Tem, ele pode fazer isso. Então, digamos que o cliente ele achou no Google ou então acessou o site, pegou a imagem e mandou para o fornecedor. O fornecedor vai olhar aquela imagem e lá no rodapé vai estar escrito assim, baixe o arquivo editável no site X. Quando o fornecedor olhar aquilo, ele vai dizer, eu vou acessar esse site e vou ver como é que é essa pegada aí de baixar o arquivo digital, se é de graça, se não é. Chegando lá, ele vai ver que o arquivo é barato. Quando ele analisar que o arquivo é barato, ele vai pensar duas vezes. Eu perco tempo para redesenhar isso, ou eu compro isso e repasso para o cliente, ou compro isso e absorvo esse custo. Vai ser uma escolha dele. O detalhe é que ele não está mais pensando se ele vai redesenhar ou não. Ele só está pensando agora se ele vai repassar ou se não. Porque afinal de contas é barato e para ele não vale a pena redesenhar. Então justamente por isso ele vai sim querer comprar o arquivo. Outro ponto bastante interessante que você deve estar se perguntando agora foi assim, Sidney, eu resolvi o problema da pessoa que vai produzir, porque o arquivo é editável e próprio para o segmento específico. Resolvi o problema do cliente que está comprando porque é barato e agora o cliente não precisa mais perder tanto tempo com aprovação e tudo mais, economizou energia e tempo do cliente, só que agora é comigo. Eu vou continuar cobrando barato? Não vou ganhar dinheiro com isso? Bom, depende do teu linha de raciocínio. Digamos que você tem aí a oportunidade de estar fazendo uma arte para um cliente cobrando R$500. Para quantos clientes você vai vender essa mesma arte? Por uma questão ética, você não vai vender para mais ninguém, então você vai ganhar apenas R$500. Digamos que você ganhe R$2.000 pela arte, não sei, talvez sim, talvez não, não sei como é que é o teu mercado. Eu sei que para o público específico desse nicho, você jamais vai cobrar R$500 para fazer a arte para esse público específico. Por quê? Porque senão a arte vai ficar mais cara do que o produto. Então acaba que o cliente não vai te contratar para fazer isso. Logo, eu já percebi que você vai ganhar muito mais vendendo um produto, ganhando um valor pequeno por venda e vendendo várias vezes o mesmo produto, do que se você vendesse por um preço razoável vendendo um único produto. Entende a jogada? É um arquivo digital. Como é um arquivo digital e ele está lá disponível no site, o cliente sabe que aquele arquivo digital está disponível para outros clientes também. Mas nem por isso ele vai deixar de comprar, porque ele vai estar mais preocupado com a venda dele do que com se vai ter alguém igual ele ou não. Então ele simplesmente vai comprar porque está barato, já resolve o problema dele, é muito mais rápido. Quando se fala em economia de tempo e de energia, isso fala muito alto, são os ativos mais importantes que existem hoje no mercado, é tempo. Então quando a gente economiza o tempo de alguém, a gente resolve uma dor de alguém, isso é muito forte. Então agora você pode pensar o seguinte, Sidney, afinal de contas, por quanto vai ser vendido? Nós vamos lançar o site com preços variáveis de R$15 a R$30. A fase do projeto que eu estou nesse momento é justamente seduzir você, olha que palavra bonita, seduzir você para vir trabalhar comigo. A outra fase vai ser lançar o projeto.
Ainda mais agora que a gente está nessa fase de corona aí e tudo mais, então a gente vai ter um prazo aí para poder trabalhar um pouco, até mais porque está todo mundo em home office, não é verdade? Pensando nisso, é o momento certo de a gente lançar o projeto, porque afinal de contas esse é o momento onde todos os designers vão ter tempo de trabalhar a quem ainda não está trabalhando em home office. Falando em valores de venda do produto, o produto final já produzido, ele tem um preço médio de 100 a 150 reais. Tá? Tem uns que são um pouco mais baratos, tem outros que são mais caros. Mas a grande média que eu tenho feito, produzido, ele tem variado aí entre 100 e 150 reais. Esse é o preço do produto já pronto. Consequentemente, a arte ela não pode ser muito mais cara, porque senão não vende. Vai ficar claro, inclusive, para quem produz o material, então ele não vai querer também comprar o arquivo. Então, se o meu arquivo estiver na faixa dos 30 reais ele consegue embutir. Ou 30 reais o cliente consegue comprar, não vai onerar tanto. Porque 30 mais 100, 130, não é uma diferença tão grande, sabe? Não é tipo, dobrei o valor. E 30 mais 150, 180, também não é uma diferença tão grande. Entende que ficou uma coisa viável para os dois lados? Então no começo esse valor vai ser dividido em duas partes. A metade do valor é para você, é o seu lucro, 50%. E os outros 50% é para o projeto, para poder demandar de toda a estrutura necessária para poder viabilizar o negócio. Então, pensa o seguinte, se você hoje cobra 50 reais para fazer uma arte, ou 500 reais, não sei qual que é o valor, você tem um valor fixo aí. Pensa o seguinte, você vai fazer o projeto uma vez só, e você sabe que quanto mais você vender desse projeto, maior é o seu lucro, certo? Concorda comigo? Então, não vamos fazer um layout meia boca, a gente vai dedicar tempo para dar o melhor de mim para eu fazer um trabalho legal, certo? Então, pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho bem feito, um layout extremamente bem feito. Consequentemente, aquele layout vai vender bem. Como ele vai vender bem, esses meus 15 reais que eu estou ganhando por cada venda, logo ele vai se multiplicar, porque eu vou ter uma venda, duas vendas, três vendas, 100 vendas, 500 vendas, 1000 vendas, não sei quantas vendas vai ter. Porque afinal de contas, quanto melhor você trabalhar, quanto melhor for o seu projeto, quanto melhor o cliente perceber que o teu projeto vai ser, maior vai ser o teu número de vendas e, consequentemente, maior vai ser o teu lucro. Então, analisando esses pontos que eu te falei até agora, nós temos 3 dores já bem resolvidas. A primeira é o design gráfico, que ele vai poder ganhar uma remuneração interessante por cada venda que ele fizer, e isso de forma multiplicada, então pode ser exponencial, pode aumentar muito essa venda. Outra coisa também é que você vai criar um grande catálogo. E com esse grande catálogo, os materiais que são vendidos esse ano, pode ser que sejam vendidos no mês que vem, ano que vem e tudo mais. Então você vai ganhando escalabilidade com o tempo. Isso é muito interessante. Outro ponto também que foi resolvido foi a empresa que produz material. Ela não vai mais precisar ficar fazendo arte de graça. Consequentemente, uma dor extremamente bem resolvida. O outro ponto extremamente interessante também é que antes o cliente precisava ver a arte pronta para poder decidir se ia comprar ou não. Só que antes de ver a arte pronta, o cliente ele tinha muita energia gasta, porque o que precisa ser feito para poder resolver uma arte? Precisa passar informação, precisa se dedicar um tempo ali. Então, note que o mesmo cliente não comprando, quando o cliente fazia você fazer uma arte e não comprava com você, era ruim também para ele. Então, como era ruim para ele também, agora, se ele tem um catálogo que tem artes, para ele é muito mais rápido, ele gasta menos energia, menos tempo, e para ele também resolve de uma forma muito mais fácil, porque além de economizar energia e tempo, ele também resolve com a economia de dinheiro. Então, eu consigo resolver esse mercado muito bem feito. Agora eu vou falar sobre o produto para você, porque eu queria trazer tudo isso ali. Lembra que eu falei para você que o produto ele não é caro? Então logo você já percebeu que não tem nada a ver com fachada, porque afinal de contas é extremamente complexo trabalhar com fachada. Tem estrutura de ferro, ACM, letra caixa, adesivo, tem um monte de materiais ali que envolve valor, custo e tudo mais. Então, e outra, o valor de R$150 não chega nem perto de uma fachada. Então você já percebeu que não é fachada. Outra coisa também é que se tornaria muito complexo eu treinar uma equipe de designers a nível Brasil para poder trabalhar no projeto, então ficaria inviável fazer isso. Então, pensando em todos esses pontos aí, eu percebi que tem um mercado extremamente criativo, extremamente muito utilizado para poder aquecer as vendas das lojas de shoppings e lojas de rua, que são as vitrines. Você já parou para pensar que todas as lojas, quando elas querem vender mais, elas botam adesivo na vitrine? Começa a passear aí pelo seu mercado, pela sua cidade, pelo seu shopping, e você começa a perceber que toda loja tem um adesivo, mais simples ou mais complexo. Uma empresa que precisa vender mais, ela coloca adesivo de vitrine. Só que o adesivo de vitrine é uma promessa, ele não sabe se realmente aquele adesivo vai vender ou não. Então, ele quer economizar.
Por isso que o TAC médio de compra de um adesivo de vitrine cai aí na faixa dos 100, 150, quiçá R$200 num adesivo de vitrine, porque normalmente é uma promessa. Porém, para a empresa que produz adesivo, produzir uma arte para esse adesivo também fica um pouco cara, porque afinal de contas, se eu vou levar 1 ou 2 horas para fazer um adesivo de vitrine, a arte de um adesivo, então eu vou investir em uma fachada, que eu também vou levar 1 ou 2 horas para fazer a arte. Agora, se essa arte já está pronta no site, ficou muito mais simples. Outro detalhe também é que fazer adesivo de vitrine é muito mais fácil de eu explicar para você que está me vendo agora, mesmo que você jamais tenha trabalhado com esse segmento, eu consigo explicar para você as técnicas que você precisa fazer para que o site tenha qualidade no arquivo que está entregando. E a qualidade de arquivo é extremamente importante você seguir. Por quê? Pense você, não existe nenhum site hoje no mercado que entregue um catálogo de adesivo de vitrine. Vamos lá, eu já pesquisei bastante, até agora não achei ninguém. Hoje no mercado, nós temos alguns sites que vendem adesivo de vitrine, mas eles vendem o adesivo, eles não vendem arte, eles não vendem arquivo digital. O arquivo digital é deles, o cliente não tem acesso. Daí, nesse caso, o cliente que está querendo comprar adesivo para vitrine, ele vai pensar, poxa, eu vou me preocupar com o correio, vou me preocupar se o adesivo está vindo realmente no tamanho certo ou não, vou me preocupar se a qualidade é boa ou não. Não sei se vale a pena comprar adesivo vindo de um site comprado na internet. Então, isso aí é um grande problema que tem para quem produz adesivo. Para nós que vamos produzir apenas a arte do adesivo, nós temos algumas vantagens. Por exemplo, no nosso portal, no nosso grande catálogo, nós temos designers do Brasil inteiro produzindo muitos modelos de layouts o dia inteiro, todos os dias, fazendo coisas novas. Então o cliente ele já sabe que no nosso site ele vai encontrar uma infinidade de opções que não é apenas a visão de um designer, 2 designers, mas sim uma visão de vários designers, então ele tem muito mais opção. Além disso, ele também vai continuar mantendo o fornecedor de adesivo que ele já confia. Como ele já confia naquele fornecedor de adesivo, ele vai ali, baixa o arquivo, manda para o fornecedor, contrata ele e ele sabe que a entrega é muito mais rápida, não depende de correio, não depende de contratar um aplicador extra, nada disso. Então a negociação é muito mais bem feita, é muito mais atrelada. Então simplesmente por isso ele vê muito mais vantagem em comprar um arquivo digital e mandar para o fornecedor da confiança dele para produzir no prazo que ele precisa. Olha como é interessante isso. Então todos esses pontos a gente tem aqui muito bem atrelados. Outro detalhe bem interessante também, você vai acessar o site ali, www.artevitrine.com.br, olha só o nome, Arte Vitrine, né? Nesse site você vai encontrar lá 2 campos para fazer o login. O campo mais em cima, mais visível, que é justamente para o nosso cliente, que é o nosso cliente de hoje em diante, e tem um outro campo no rodapé, que é justamente para fazer o login de quem produz. Então é lá que você vai se cadastrar. Lá é a parte onde vai ter o painel de produtor. Nesse painel de produtor tem outros vídeos lá, e nesses vídeos eu estou explicando de forma técnica como é que você tem que trabalhar, qual que é o tamanho que a gente vai seguir, qual que é o padrão de imagem que você vai mandar. Então lá tem um tutorial de tudo que você precisa fazer para que você siga passo a passo e esteja apto. Você já é um designer gráfico, então você já está acostumado a fazer cartão de visita, você já está acostumado a fazer arte de folder, flyer, até mesmo de adesivo para outras gráficas. Muitos dos conhecimentos que você já tem vai ser utilizado. Talvez você olhe todo o tutorial e fale assim, nossa, eu já sabia de tudo isso, ótimo, excelente. Mas a gente também tem consciência que tem muitos designers que estão começando agora e eles ainda não têm tanta prática, tanta experiência. Por isso, lá a gente está explicando de forma técnica muitas coisas, muitos detalhes, tá? E esses detalhes não são detalhes que eu aprendi em 1 ou 2 meses de trabalho. Foi detalhes que eu aprendi ao longo de muitos anos de trabalho. Coisas que, inclusive, eu aprendi há pouco tempo, simplesmente porque a tecnologia está mudando, simplesmente porque, nossa, eu trabalhei tanto tempo nesse mercado e eu nunca tinha feito isso. Agora eu fiz isso porque um cliente pediu, opa, é uma técnica nova, então eu vou passar, vou colocar aqui no site também. Então são detalhes de aplicabilidade, detalhes de trabalho, que é extremamente importante a gente dizer o que é possível e o que não é possível fazer. Uma coisa muito comum que as empresas de comunicação visual enfrentam no seu dia a dia são as criações vindas de agência de design. Por quê? Normalmente as empresas de agência de design, eles entendem que tudo que é produzido no computador é possível ser produzido manualmente, ou produzir aquilo, né? Fazer com que aquilo seja execuível. No entanto, essa realidade que às vezes não atende tão bem. Por quê? Adesivo transparente com alguns detalhes em branco. Nem toda empresa faz isso. E se faz, é mais caro. Então é importante você se lidar com esses detalhes. Adesivo prata metalizado, ok,
nem sempre é possível fazer e quando faz é mais caro, sem contar que é chato de fazer, então às vezes o cliente não está disposto a pagar. Então todos esses detalhes e muito mais outros, né, eu estou trazendo nesses tutoriais, tanto para você que já tem experiência, para que você fique ali uma refinada, dá uma relembrada nos detalhes, e até mesmo para quem não conhece nada. Então quem não conhece nada vai ter um grande conteúdo ali, que vai trazer muito conhecimento para ele, e para quem já conhece é bom para dar uma relembrada. Independente, tem cliente para todo mundo, não se preocupa agora se você é um bom designer, se você é um mau designer, eu não vou vender, vou vender. Não se preocupa com isso, porque afinal de contas, lá no site também vai ter a possibilidade de você botar o preço que você quer vender. Você pode botar pelo preço de R$50, você pode botar pelo preço de R$10, você pode botar pelo preço de qualquer valor que quiser. Eu aconselho você botar o valor de R$30, porque é um valor que ainda é aceitável para o cliente comprar, é um valor que é aceitável para o produtor comprar e embutir no preço dele, e também é um valor que se você vai ganhar 50%, se você vai ganhar 50% de 30%, você vai ganhar 15%. Então, se você não fizer muitas vendas, digamos que você vendeu 10 vendas, deu R$150 com um único layout. Você faz 10 layouts, vende 10 vezes cada um, deu 100 vendas. 100 vendas vezes 15 deu R$1.500. Então, ficou bem interessante. Eu não te aconselho a trabalhar com valores abaixo de R$20, porque senão você vai notar que você vai trabalhar bastante e talvez até venda bastante, porque o seu preço vai ser mais baixo, só que vai demorar a dar um volume interessante. Lembra que eu falei para você que uma das coisas que eu vou prezar no site é a qualidade do nosso arquivo? Por que isso é importante? Imagina você que os clientes começam a comprar arquivo e manda para a empresa que produz. Chega lá na empresa que produz, ele vê que o arquivo não tem qualidade necessária, não está com dados técnicos necessários, ele vai começar a falar mal do site. Então não é legal. Agora, se você segue todos os padrões técnicos necessários que estão descritos lá nos tutoriais, você vai fazer o arquivo com todas as questões técnicas, com todas as qualidades necessárias. E o cliente vai comprar, ou até mesmo o próprio produtor vai comprar, e vai olhar aquele arquivo e vai falar assim, nossa, eles tomaram cuidado com isso, tomaram cuidado com aquilo outro. Consequentemente, o site se tornou uma fonte segura para o cliente indicar e utilizar como catálogo. Então toda vez que o cliente quiser um adesivo de vitrine, o produtor mesmo, ou ele vai acessar o site, pegar algumas imagens e mandar para o cliente para ele escolher, ou o próprio produtor vai falar assim, olha, entra nesse site aqui e compra um adesivo ali, ou então me diz qual que é, ele vai dizer que é o parceiro, alguma coisa assim. Daí como a gente vai ser indicado pelo próprio produtor, por causa da qualidade de arquivo, isso também já é interessante, porque o cliente que não conhecia a gente vai começar a conhecer também. Entende como as coisas se amarram? Por isso que eu acredito tanto nesse projeto, por isso que eu gosto tanto dessa ideia. E eu não entendo como é que eu demorei tanto para poder botar ele. Então eu acredito que você já deve ter entendido que eu realmente acredito nesse projeto. Uma campanha que nós vamos trabalhar para poder o cliente conhecer a loja, conhecer todo o processo, vai ser justamente dar para ele uma arte de graça. Eu sei que você pode estar se perguntando agora, né? Seja, eu vou fazer um trabalho ali e tal, vou dar uma arte de graça. Eu gostaria que você pensasse por um outro raciocínio. Você fez um único arquivo, e esse único arquivo vai ser vendido várias vezes. Mas uma vez ele vai ser dado de graça para um cliente para que ele conheça o seu trabalho, conheça o site e assim consequentemente ele volte. Sabendo disso, agora você já começa a analisar que às vezes é aquele velho petisco que a gente vai numa feira e lá a pessoa vai lá e dá pra gente uma amostra grátis. E a gente fica todo feliz e a gente tende a comprar de quem dá uma amostra grátis pra gente. Então por isso que a nossa primeira campanha vai ser justamente entregando para ele um produto que para ele é de valor, porque afinal de contas ele precisa daquilo, mas ele também vai precisar para outros momentos. E quando ele precisar para outros momentos, ele vai lembrar de você, porque você foi quem deu o presente para ele, e não uma outra empresa qualquer. E vou me despedindo temporariamente de você nesse momento, porque eu sei que a gente vai se ver lá dentro. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também são designers, que vai ter algum benefício com esse projeto, porque afinal de contas, um ajudando o outro, a gente cresce muito mais rápido. E quanto mais pessoas estiver criando para o site, mais opções os clientes vão ter e mais clientes vão vir, porque ele sabe que ele tem mais opções. Menor a chance de ele comprar um adesivo que o concorrente da frente vai comprar também. Isso também faz com que ele queira comprar ali, porque ele sabe que tem tantas opções que dificilmente dois clientes próximos vão comprar o mesmo arquivo. Então é muito interessante isso, não é verdade? Eu aguardo você, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, eu sei que ficou longo, mas eu peço desculpas para você, mas era necessário passar todo o processo de como era feito para que você entendesse e não recusasse a ideia já logo de cara sem saber o porquê que eu acredito tanto nessa ideia. E eu acredito nela justamente porque essa ideia ela resolve muitas dores que hoje o mercado enfrenta. Então, te vejo até lá e até mais. Tchau, tchau.